Se acha que não terei muito espaço para você, só vou deixar você sentar, George. Preciso que me diga, certo? Eu. Quero terminar isso. Eu quero terminar isso. Espere um pouco. O Irã não está mais ameaçando apenas os países do Golfo. Agora também está ameaçando a China, o Japão e o Reino Unido. Pense nisso por um segundo. A China compra cerca de 90% do petróleo iraniano, e eles também forneceram mísseis antinavio para eles. Apesar disso, o Irã não parece satisfeito. Veja a declaração recém-divulgada pelo presidente do parlamento iraniano. Esse cara basicamente se tornou o líder civil do Irã desde que Ali Larazani foi assassinado. E ontem ele disse que, além das bases militares, as entidades financeiras que financiam o orçamento militar dos Estados Unidos também são um alvo legítimo. Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos estão manchados com sangue iraniano. Se comprá-los, estará comprando um ataque ao seu quartel-general e ativos. Monitoramos seu portfólio. Este é seu aviso final. Agora, não tenho certeza se ele realmente estava monitorando os portfólios, porque não parece que ele conferiu a lista. Aqui estão os 3 maiores detentores estrangeiros de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O número 1 é o Japão, o número 2, a China, e o número 3, o Reino Unido. Agora, 2 desses países condenaram os ataques iranianos aos países do Golfo, Japão e Reino Unido. Mas fora a condenação, eles não estão realmente envolvidos nessa guerra. E a China, por outro lado, está envolvida, mas na verdade está do lado do Irã. Eles compram petróleo iraniano e vendem defesas aéreas e mísseis antinavio ao Irã. Acredito que Pequim está surpreso com essa ameaça. Vamos ser honestos. Não estou dizendo que o Irã realmente atacará a China ou o Japão. Apesar dos problemas econômicos e militares, a China ainda é muito mais forte militarmente que o Irã. Mas o que declarações como essas nos mostram é que o Irã realmente não pensou direito em seu plano de retaliação. Agora, todo mundo tem falado sobre como os Estados Unidos não estavam totalmente preparados para algumas das respostas iranianas, como atacar aliados do Golfo. Mas nem todo mundo está falando sobre o fato de que o Irã realmente não tem um plano de retaliação. Eles estão ameaçando países que não têm nada a ver com essa guerra. E suas exigências de cessar fogo, como os Estados Unidos saírem ou desocuparem todas as bases no Oriente Médio, é algo com o qual os Estados Unidos e os países do Golfo nunca vão concordar. O motivo disso é simples. Essas bases existem para proteger os países árabes do Irã, e esses países sabem disso. Após o presidente Trump dar um ultimato ao Irã para abrir o Estreito de Hormuz ou enfrentar ataques dos Estados Unidos às usinas de energia, o Irã anunciou seu próprio alvo de retaliação. O Irã afirmou que se os Estados Unidos atacarem suas usinas de energia, destruirá instalações de dessalinização e água na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Kuwait, na Jordânia, no Bahrein e no Catar. Como vocês já sabem, os Estados Unidos atacar usinas de energia iranianas prejudicaria muito mais os civis do Irã do que o regime, mesmo que este se beneficie dessas usinas. Mas o que o Irã está fazendo também não faz sentido em nenhum nível. Vamos supor que os Estados Unidos realmente ataquem as usinas de energia iranianas. Como é justo o Irã atacar estruturas civis em um país terceiro? Os estados do Golfo eram contra essa guerra quando ela começou. Eles não deram permissão aos Estados Unidos para usar seu espaço aéreo ou suas bases. E apesar de tudo isso, o Irã não está mirando apenas em alvos militares nesses países. Agora também está ameaçando atacar a infraestrutura civil. Eu venho chamando isso de terrorismo desde que a retaliação do Irã começou. A mídia ainda não está usando essa palavra, mas adivinha quem está usando? Ministros das Relações Exteriores dos países do Golfo. Veja o que o assessor presidencial dos Emirados Árabes Unidos disse. Vocês negociam com terroristas, nós não. Nos Emirados Árabes Unidos, não negociamos com terroristas. Banimos e eliminamos. Para Washington, para a OTAN, para Israel e para nós, façam o necessário. O regime islâmico no Irã e suas redes terroristas precisam acabar. Uma declaração forte, mas por outro lado, é uma declaração que vem de um assessor de um presidente, não necessariamente de alguém no poder. Mas adivinha só? Veja o que disse o ministro das Relações Exteriores de Dubai. Nunca seremos chantageados por terroristas. Uma declaração clara sobre como os Emirados Árabes Unidos veem o Irã. Agora, além dos Emirados Árabes Unidos, declarações parecidas vêm da Arábia Saudita também.
O ministro das Relações Exteriores deles disse publicamente que o Irã alega defender o mundo islâmico, mas ataca infraestruturas que prejudicam cidadãos islâmicos em outros países. Agora, antes de assistirmos a esse trecho, só um lembrete rápido para você curtir e se inscrever no canal aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo. Agora, vamos ouvir esse trecho. O que significa afirmar que você está lutando pelas causas do mundo islâmico enquanto o ataca? Não é apenas um país sendo alvo. Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, Qatar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Líbano, Jordânia, Azerbaijão e Turquia. São todos países muçulmanos que foram atacados. Mesmo antes desta guerra, o que o Irã realmente contribuiu para as causas do mundo islâmico? Apoiar a milícia Houthi no Iêmen. Apoiar as forças de mobilização popular no Iraque, que hoje atacam não só países vizinhos, mas o próprio Iraque, realizando ataques dentro do país. O Hezbollah no Líbano, que não se limitou a tentar dominar a tomada de decisões políticas lá, mas também atuou como um braço operacional para atividades desestabilizadoras em toda a região, inclusive na Arábia Saudita. Talvez o exemplo mais claro seja o papel do Irã e do Hezbollah na Síria. Onde está o apoio às causas do mundo islâmico ao respaldar e permitir os crimes cometidos pelo antigo regime sírio? Onde está esse apoio no assassinato de políticos no Líbano? Onde está esse apoio ao fortalecer milícias no Iraque a ponto de sequestrarem decisões políticas e paralisarem o desenvolvimento? Onde está o apoio às causas islâmicas? Eu não vejo isso. Infelizmente, esses são slogans usados como fachada. Essas ferramentas servem principalmente para proteger os interesses iranianos, e não os ideais que afirmam defender. Você precisa de mim, não precisa? Logo após a declaração, a Arábia Saudita informou aos Estados Unidos que se o Irã atacar usinas ou estações de água sauditas, participará de ataques contra o Irã. Isso foi algo muito importante, porque a Arábia Saudita é vista como a líder do mundo árabe. E se a Arábia Saudita se envolver, muitos outros países também vão se envolver. Essa decisão pode ter tido um papel maior do que as pessoas perceberam inicialmente. Ontem surgiram relatos de que o Irã, na verdade, decidiu limitar seus ataques à Arábia Saudita por receio de que ataques contínuos pudessem desencadear uma resposta militar direta da Arábia Saudita. Isso é algo que o Irã não pode se dar ao luxo de enfrentar, especialmente considerando que eles estão perdendo um líder por semana. É aqui que mudamos nosso foco para esta manhã. Lembre-se, o presidente Trump deu um ultimato de 48 horas ao Irã. Esse ultimato deveria expirar hoje à noite, na noite de segunda-feira. Nesta manhã, o presidente Trump fez uma declaração que alterou o cronograma. Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos e o Irã tiveram conversas muito boas e produtivas nos últimos 2 dias sobre uma resolução completa e total das nossas hostilidades no Oriente Médio. Com base no teor e no tom dessas conversas aprofundadas, detalhadas e construtivas, instruiu o Departamento de Guerra a adiar quaisquer ataques militares contra usinas de energia e infraestrutura energética do Irã por um período de 5 dias, sujeito ao sucesso das conversas em andamento. Essa foi definitivamente uma declaração surpreendente e que tem grandes implicações. Por isso, muitas pessoas receberam essa declaração com ceticismo. Basta observar quando a declaração foi feita, por volta das 6 da manhã, horário do leste hoje, pouco antes da abertura dos mercados. A declaração também é bastante específica. Apenas os ataques à infraestrutura de energia estão pausados. Nem todos os ataques foram pausados. Na verdade, os ataques à infraestrutura de energia nem tinham começado. Só ocorreriam hoje à noite, se o Irã não abrisse o estreito. E agora, eles estão pausados por 5 dias. O cronograma exato é que os mercados vão ficar abertos até fecharem novamente para o fim de semana. Agora, vamos explicar o que isso significa em instantes. Logo após a declaração, Trump fez uma coletiva improvisada nesta manhã e compartilhou vários detalhes interessantes. A primeira pergunta é: como atacar usinas de energia iranianas é diferente dos crimes de guerra russos que Putin está cometendo na Ucrânia? Ouça a resposta. Como isso é diferente do que a Rússia está fazendo na Ucrânia ao atacar a energia ucraniana? Bem, eu acho que é muito diferente. E se você olhar para as armas nucleares que eles queriam ter, que eles queriam possuir,
Muitas coisas são diferentes. Eu também não sou fã do que a Rússia está fazendo, só para você entender. Tudo bem, mas é bem diferente. Você está falando de um país que tem sido maligno por 47 anos. Eles têm sido horríveis. Morte por todo mundo, não só para nós. Olha a maneira como eles atacaram inesperadamente todos aqueles países ao redor. Não era para ser assim. Ninguém nem estava pensando nisso. Mas eles queriam dominar o Oriente Médio e queriam eliminar Israel permanentemente. E se tivessem uma arma nuclear, teriam conseguido fazer isso. Somos nós, o presidente, conversando com o Irã? Após a declaração de Trump, o Ministério das Relações Exteriores do Irã negou que houvesse negociações em andamento. O presidente Trump foi questionado sobre isso. Ouça a resposta dele. Senhor Presidente, o Ministério das Relações Exteriores do Irã afirma que o senhor mente ao falar sobre conversas produtivas no mundo. Eles vão ter que arrumar melhores profissionais de relações públicas. Nós tivemos conversas muito fortes, vamos ver aonde elas vão levar. Temos pontos de grande concordância. Eu diria que quase todos os pontos são de concordância. Isso pode não ter sido transmitido. Como você sabe, a comunicação foi destruída e eles não conseguem conversar. Mas nós tivemos conversas muito fortes. O Sr. Witkoff e o Sr. Kushner participaram delas. Eu diria que foram perfeitas. Eu diria que, se eles seguirem com isso, vai acabar com esse problema, esse conflito. E eu acho que isso vai acabar de forma muito significativa. Sempre pensamos em nossos parceiros do Oriente Médio. Tivemos ótimos relacionamentos com muitos deles, como você sabe. Muitos deles foram surpreendentemente atingidos, e eu fiquei surpreso ao ver isso, assim como todo mundo. Mas nós os temos muito em mente nas discussões. As discussões aconteceram e continuaram até a noite de ontem. Eles querem muito fechar um acordo. Nós também gostaríamos de fechar um acordo. Ele foi perguntado: com quem os Estados Unidos realmente conversam? Qual o nome e se essa pessoa tem poder real? Ouça a resposta. Mesmo que ele não revele o nome, ela nos dá alguns detalhes. Com quem Steve Witkoff fala, presidente? Uma pessoa de alto escalão, não se esqueça. Nós eliminamos a liderança da fase 1, fase 2 e, em grande parte, da fase 3. Mas estamos lidando com um homem que eu acredito ser o mais respeitado e o líder. Sabe, é meio difícil. Eles eliminaram, nós eliminamos todos. Não o líder supremo. Ninguém sabe muito sobre Ben. Nunca ouviram falar do segundo líder supremo. O filho. Ninguém. Não tivemos notícias do filho. De vez em quando, aparece alguma declaração, mas não sabemos se ele está vivo. Mas as pessoas que parecem estar comandando isso, e parece que é baseado em fatos mesmo, porque coisas que eles disseram realmente aconteceram. Senhor presidente. De novo, senhor presidente. Eu não quero que ele seja morto. Tudo bem, não quero que ele morra. Senhor presidente, pode apontar. Ninguém quer isso ou esse trabalho agora. Sabe, ninguém está exatamente ansioso para ser o chefe desse país em particular, mas talvez a gente consiga resolver esse problema. Senhor Presidente. Logo após a coletiva de imprensa, a Axios informou, com base em fonte israelense, que o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e Jared Kushner negociam com o presidente do parlamento do Irã, Khalif Baf. Esse é o mesmo cara que ameaçou os títulos do Tesouro no início do vídeo. Segundo a reportagem, Turquia, Egito e Paquistão transmitiram mensagens entre Estados Unidos e Irã no fim de semana. Altos funcionários dos três países conversaram separadamente com Witkoff e o ministro das Relações Exteriores do Irã, Arghashi. Uma fonte dos Estados Unidos disse que a mediação continua e está avançando. A discussão é sobre acabar com a guerra e resolver questões pendentes. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. Porque logo depois de todas essas reportagens saírem, tivemos a conta oficial do presidente do parlamento do Irã negando que haja qualquer negociação em andamento. Mas logo depois disso, tivemos um veículo iraniano com laços próximos à liderança, a liderança iraniana, dizendo que as negociações de fato estão em andamento. Eles relataram que os Estados Unidos, por meio de intermediários, propuseram conversas entre o vice-presidente J.D. Vance e o presidente do parlamento iraniano, Khalif Baf. O Irã ainda não respondeu, mas isso também significa que eles ainda não disseram não.
Então vamos pensar por que há tanta confusão em torno das conversas e por que estamos recebendo relatos contraditórios de ambos os lados. Vamos analisar os incentivos. Se as negociações realmente estiverem ocorrendo, e isso é um grande se, os Estados Unidos querem que isso seja público, conhecido pelo público. Porque uma vez que o público saiba sobre as negociações, isso faz com que os preços do petróleo caiam. E preços mais baixos do petróleo dão aos Estados Unidos mais poder de barganha para extrair concessões nas negociações. O Irã quer exatamente o oposto. Se as negociações estiverem ocorrendo, o Irã quer manter segredo o máximo possível, pois isso mantém os preços do petróleo altos. Preços altos do petróleo aumentam o poder de barganha do Irã para obter mais concessões. Então, só porque um lado diz que não está negociando, não significa que seja verdade. E só porque o outro lado diz que está negociando, isso também não significa que seja verdade. Ambos os lados têm motivos para mentir.